Oi, eu sou a Nath. Tenho muita dificuldade para me descrever. Eu sou uma pessoa que mudo a bio do meu Instagram toda semana. Eu acho que isso já diz muita coisa. Eu tô sempre mudando. Eu tô sempre buscando mudar. Eu tô sempre buscando ampliar. Foi assim que o Tarot das Lobas nasceu. Eu sou mãe de uma criança de 8 anos e eu aprendi com a maternidade o quanto eu sou forte, o quanto eu sou capaz, o quanto eu tenho para compartilhar. Eu fui ensinada desde pequena que eu era bonita. Eu fui modelo por um tempo, mas a minha beleza era o máximo que eu podia oferecer, era o melhor dos meus atributos. Eu acredito, talvez você tenha passado por isso também, se você é mulher, se você nasceu mulher. Talvez tenham te ensinado que a sua imagem, ela vale mais do que tudo que você é, do que tudo que a sua existência pode ser. E por isso, eu sempre fui inconformada. Eu acho que inconformada é uma palavra que pode sim ser atribuída a mim, a uma das minhas características. Eu sou jornalista de formação, mas será que isso é tão relevante? E acho que isso explica que eu gosto de escrever, isso explica que eu gosto de me comunicar, mas eu acho que eu gosto mais de me comunicar porque eu passei muitos anos em silêncio, pelo menos 30, e eu tenho 33. Agora, eu aprendi a falar, vejam, eu aprendi a falar na pandemia, no isolamento. Foi aí que nasceu a minha página, que a princípio chamava Pesquisadoras da Lua, depois mudou para Oráculos Lunares e hoje ela é a Rudiero Natália. é, E aí fica um pouco mais confortável você se comunicar por trás de uma tela, né? Com pessoas que você sabe que já estão interessadas no que você tem para dizer, que já se afinam com aquilo que você coloca como assunto, né? Esse ano de 2022, eu comecei a me aventurar no meio social de novo. E sempre foi um lugar de muita dificuldade para mim. E aí eu entendi que eu ainda estou aprendendo sobre a minha voz, especialmente em público, no meio de grupos, onde pessoas têm outros interesses, e com um registro de silenciamento. Quantas vezes a nossa inteligência foi subestimada? Quantas vezes a nossa maneira de ser foi questionada, né? Poxa, ela é porra louca. Ou, ai, agora cada hora ela inventa uma coisa. Não dá para confiar. Ela não é estável. Ela não tem um plano de carreira. Ela é irresponsável. Falando de um lugar de privilégio, né? Eu sou uma mulher branca de uma classe social privilegiada e eu sei que as violências que me atravessam são diferentes das violências que atravessam mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres gordas, mulheres trans. Ser mulher me interessa, ser amada me interessa. Eu gosto de pensar filosoficamente sobre o amor, uma vez que, uma vez que eu tenho certeza da minha capacidade e da qualidade do que eu posso oferecer,
mas já não tenho tanta certeza sobre o que eu recebi. Eu sou feita de pombagira. Eu sou filha de Dona Sete Saias. Eu me entendi esse ano como uma mulher macumbeira. E quem me guiou, claro que foi a minha pombagira, mas por causa da psicologia analítica que eu me aproximei das religiões de matriz africana. Quando eu entendi o conceito de luz e sombra, que nada tem a ver com bem e mal. Mesmo a psicologia analítica do Jung, que é imbuída de valores eurocêntricos de um homem do século XIX, cristão, mesmo essa psicologia, ela foi um caminho de purificação dos meus valores cristãos. Não que esse processo tenha se concluído. Eu estou o tempo todo, desde que eu me conheço por gente, procurando subverter. Subverter o que me ensinaram, que era o quanto eu posso conseguir as coisas por ser uma mulher bonita, por estar dentro do padrão, né? Atual, porque o padrão vive mudando. Subverter o que me ensinaram sobre ser agradável e deixar os outros ultrapassarem os meus limites, me dizerem o que é certo e errado e qual é o caminho para mim. Subverter o que me ensinaram sobre ser comportada, ser boazinha, para ser aceita, para ser gostada, para ser escolhida, como se tudo que eu pudesse atingir de mais significativo na minha existência como mulher fosse ser escolhida por um homem, de preferência branco, o dono do capital. Hétero, né? Aquele padrão bem cis. Nessa minha busca por caminhos subversivos, eu virei mãe. Talvez eu tenha sido motivada, talvez não, eu com certeza fui motivada por uma força inconsciente que queria provar o seu valor porque foi subestimada a vida inteira. E foi nessa aventura que eu me dei conta do meu próprio valor. O Theo precisou nascer para eu me entender como gente, para eu me entender como uma pessoa de valor, para eu me entender como uma pessoa consciente, dona de opiniões importantes, de saberes relevantes. O Theo nasceu, a minha mãe entrou num processo de morte. Ela teve câncer no ovário, viveu 6 anos com câncer no ovário e eu acompanhei os 6 anos dessa doença, cuidando dela, cuidando de mim, cuidando do meu pequeno, cuidando da casa, trabalhando, vivendo a relação mais violenta que eu já vivi. Experimentando o silenciamento que só uma mãe recém-parida sabe o que significa. E aí, o divórcio. E aí, a morte da minha mãe. E aí, mais um relacionamento muito tóxico e a pandemia. Eu me refugiei, eu encontrei um lugar seguro para mim dentro das histórias, dentro dos contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu tinha ganhado em 2014, no ano de nascimento do Theo, naquele Natal. Eu juro, eu tinha começado Mulheres, Raças e Classe da Angela Davis.
Eu me vi feminista quando eu me tornei mãe. E isso me abriu os olhos para todas as violências não tão óbvias, mas que também são fatais dentro da relação. Eu precisava de alguma coisa que me curasse naquele momento e não me enfurecesse, porque foi assim que aconteceu quando eu comecei a ler as feministas. Não que a Clarissa não seja, mas a Clarissa, ela, ela é menos ferrenha, né, em muitos aspectos. Ou talvez ela seja mais simbólica. Ela fala de uma maneira mais apaziguadora e de repente até nem tão clara sobre alguns assuntos que a própria Silvia Federici vai falar, né, em relação ao capital, às teorias marxistas. Bom, no meu refúgio, nessa minha busca pela minha mulher selvagem, pela minha pele de foca, eu fui resgatar essa leitura do zero. Eu já tinha iniciado várias vezes. Eu já tinha lido algumas vezes A Mulher Esqueleto, o Manauí, a Vasalisa. Eu tinha ido até o 5º capítulo. Eu voltei, resolvi recomeçar. E quantas vezes eu já não recomecei? Quantas vezes eu já não li esse livro? Está todo cheio de marcações, de anotações, de observações. Eu mergulhei nesse processo dentro de mim, dentro do universo dos sonhos. E eu estava estudando tarô, né? Já havia 2 anos que eu lia tarô, mas eu estava empenhada, dedicada a expandir o meu conhecimento sobre esse saber ancestral. A Clarissa é psicóloga junguiana. Mais que isso, né? Ela tem um título bem especial nesse campo de pesquisa. E, bom, o Jung e o Tarot era uma das minhas referências bibliográficas. O Rodorovsky com o Caminho do Tarot também, ele é a base para eu entender o significado dos graus, né, dos números, dos naipes. Foi assim, foi esse movimento, esse impulso que salvou a minha vida, né, que me resgatou de uma profunda depressão, que me tirou de crises de estresse pós-trauma. No início da pandemia, criei essa página no Instagram, com nome anônimo, porque eu tinha vergonha de me colocar e dizer que era isso que eu pensava, que era isso, que é por isso que eu me interesso, e que é assim que eu escrevo, é assim que eu gravo e apareço nos vídeos. O estudo dos símbolos me levou para a pós-graduação em psicologia analítica, que eu curso hoje, e me potencializou muito, né? Me deu muita criatividade para alimentar e crescer essa página que chegou aos 22 mil seguidores, com muita entrega, com muito de mim. E a página começou e eu já sabia que eu queria ter o meu próprio tarô, o meu próprio oráculo. Eu dizia isso para minhas amigas na época. Eu quero escrever um tarô, eu quero escrever um oráculo. Eu não tinha ideia do tempo que isso ia demorar. Eu tenho Marte em Áries, né? Eu sou sagitariana, bichinha que é para ontem. Rápido, rápido, vamos criar, criar, criar. Ascendente Capricórnio, né? Aquele aspecto que te escraviza, que te mantém preso na lógica do capital, da superprodução, do lucro. Bora, né? Deixa eu ser útil e tal, vivendo aqui automaticamente, né? Só produzindo. E foi isso que eu fiz por muito tempo. E como uma maneira de sobreviver, como uma maneira de escapar, na verdade. Mas os contos, meu estudo meus estudos sobre o tarô viraram textos, meus estudos sobre os livros viraram também textos. De repente eu estava mesclando esses 2 elementos que eu dominava muito bem, comecei a traçar paralelos, né,
Eu digo que a minha mente, ela funciona como uma janela do Windows que você abre muitas páginas. Eu leio muitos livros ao mesmo tempo. Eu leio demorado, mas vários livros ao mesmo tempo, porque eu vou trançando, né, esses conhecimentos. É assim que eu aprendo melhor. E eu preciso comunicar, eu preciso dar forma. Então, eu tô lendo tudo sobre o amor da Bell Hooks e eu gravo vídeos com meu filho discutindo, crio conteúdo com isso. Aquilo vai se interiorizando, eu vou incorporando, né, esses novos aprendizados dessa maneira. E foi assim um belo dia eu escrevi, eu transformei o conto da Vasalisa, a Vasalisa que é uma história que fala sobre uma menina que deixa para trás o medo de abandonar a zona de conforto, aquilo que é super seguro e que ousa iniciar uma jornada completamente nova, rumo ao desconhecido, que ela não tem ideia do que vai acontecer, mas que ela vai crescer muito, que ela vai amadurecer muito como mulher, que ela vai ganhar autonomia, que ela vai se aliar à sombra, né? Que ela vai iniciar esse movimento dialético com a própria sombra, e por isso ela vai crescer tanto. E vai adquirir novos poderes, né? De inclusive transformar ali, dar forma para a realidade dela. Então foi nesse conto que eu traduzi para cartas do tarô, como se fosse um jogo, né? Como se a Vasalisa tivesse vindo a uma consulta de tarô comigo. E aí eu comecei a fazer isso com outros contos. E aí eu falei, vou fazer o tarô das lobas. Um tarô inspirado nos contos. Com a loba, o barba azul, a Vasalisa, o Manauí, a mulher esqueleto, o patinho feio, a donzela sem mãos, a pele de foca e muitos outros que vocês conhecem. A primeira inspiração dele, obviamente, foi Mulheres que Correm com os Lobos, né? Só que quanto mais eu desenhava, eu fiquei muito tempo escrevendo o livreto. Depois, na hora de entregar para a editora, no dia de assinar o contrato, eu resolvi levar o livreto para casa e reescrevi ele quase inteiro, quase inteiro. No dia de assinar o contrato, eu reescrevi ele em um mês. Eu falei, não. Imprevisível é uma das características que dá para colocar no perfil da bio. Impulsiva, né? Então, e aí, um livreto que já era autoral, mesmo que as cartas tenham sido inspiradas nos contos, né? As ilustrações, elas são criações minhas e da Valéria Bressan. Então, a Val, ela foi fundamental para traduzir aquilo que eu guiava ela, né? Então, Val, olha, o símbolo é esse, ela precisa estar de determinada maneira, ela faz menção àquela carta no tarô, mas ela também fala de um sentimento XYZ, e a Val, ela deu muito do toque dela artístico, criativo, mesmo com o meu direcionamento, né? Tem cartas que praticamente a Val fez, tem cartas que tem muito, que foi exatamente o que eu descrevi. Então, a gente tem essa mistura, né, desses dois olhares criativos, tanto o meu quanto da Valéria, nesse tarô, nas imagens. E aí, no livreto, eu já tinha escrito esses 22 arcanos em 2021, que foi quando eu dei o curso do Tarô das Lobas, que era uma discussão filosófica sobre as cartas, sobre os arcanos, né? Então a gente ia falar só de tarô, mas a gente entrava numa pira louca lá de amor líquido, de modernidade líquida, de amor romântico, de projeção. Então tinha conceitos da psicologia analítica, tinha conceitos da simbólica, né, da alquimia, mas tinha conceitos do Bauman, né?
a gente ia por caminhos muito filosóficos, mas eu resolvi reescrever, né? Porque eu tinha escrito aquilo muito inspirada pelo Jung e o Tarot, ou seja, a Sally Nichols era a minha base para construir, junto com a Clarissa Pinkola, aquele arcano maior. Mas hoje, daí eu pego esse tarô, uma mulher que se reconhece filha de Dona Sete Saias, Pombagira, né? Então não existe a necessidade de eu fazer observações políticas, certo? Mas aí eu resolvo fazer no 45 do segundo tempo. Ser Pombagira. Tornando o meu trabalho mais autoral, né? Então, eu vou trazer referências, ideias da Valesca Zanello, da própria Silvia Federici, né? Da Djamila Ribeiro, e vou trazer problemáticas, porque, querendo ou não, o sagrado feminino, né? Que é uma classe que trabalha muito com esse livro, o jovem místico e até os psicólogos junguianos, os terapeutas no geral, eles fazem parte desse coletivo muito acrítico, extremamente despolitizado, né? E eu não posso, eu como autora, lançar com aqueles mesmos, né, aqueles significados lá, que a gente já sabe, né, o mago, aquele que cocria. Cocria no Brasil, meu bem? Quem cocria no Brasil? Cocria o quê? Você tá ficando louco? Tá maluca, sabe? Tipo, ai, não, bota fé aí, mentaliza, não pensa coisas ruins. Mano, não pensa coisas ruins, já sou super contra, não tem nada a ver isso aí. Na psicologia analítica, se você já, né, e o que é mais louco, dentro, o jovem místico, né, o sagrado feminino, todo esse movimento se apoia horrores na psicologia analítica. Só que eles não sabem o que eles estão falando, porque não, cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você pensa. Mano, se eu não sou livre para pensar, esse conteúdo vai para onde? Eu tô reprimindo isso, né? Então, tipo, não é saudável. Não é assim. Se a gente está indo para um caminho de individuação, se a gente está pensando numa formação de indivíduo autêntico, ele pensa o que ele pensa. O que ele faz com o que ele pensa é outra coisa, né? Então, eu achei muito fundamental trazer essas considerações para o livreto, né? Para a gente não cair naquela ladainha. Ai, cocria aí, você está falando com uma mãe solo periférica, uma mãe solo preta. E aí, mano, qual é a realidade dela? Isso se você falar, né? Porque você sabe que o Sagrado Feminino ele é para uma parcela de pessoas, né? Para uma parcela de mulheres, ele não é para todas, né? Inclusive, ele fala com muito poucas. Então, a minha ideia foi, além de trazer esse mundo simbólico, mágico da psicologia analítica, que traduz aspectos do nosso interior, então ele é uma ferramenta de autoconhecimento, ele é uma ferramenta de autoanálise, de conversa com a sombra, né? Ali a gente estabelece diálogos com outras partes desse universo que somos nós. Só que não só vamos fazer isso, mas vamos fazer isso com consciência política, senão essa individuação, ela serve a quem, no fim das contas, né? Não adianta nada eu pegar e trabalhar a cura do meu masculino, que eu nem acredito mais nessa parada hoje em dia, mas se eu ficar trabalhando a cura do meu masculino numa sociedade altamente machista, misógina, né? Pelo amor de Deus, quem mata quem? É a mulher que mata o homem? Ou é o homem que mata a mulher? E quantas mulheres não se morrem por minuto nesse país? Então, eu tô curando, eu tô preocupada aqui em trabalhar meu ânimos para curar meu masculino. Caraca, mano, não, entendeu? Não. Seu ânimos negativo, se ele tá projetando alguma coisa ali de rejeição àquele cara, porque você vê ele de uma maneira negativa, no mínimo tá te indicando que algo de bom tá errado, algo de errado não tá certo,
Algo de podre tá cheirando. E certamente deve estar. Não coloca na conta da tua sombra essa, entendeu? Machismo é estrutural, racismo é estrutural. Então eu acho que uma coisa não pode ser dissociada da outra. Eu sou a Nath. E o tarô das lobas é um tarô inspirado nos contos, uma ferramenta de autoconhecimento para despertar o seu pensamento crítico.